Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Você já parou para pensar, para analisar a grandiosidade do seu chamado? Você sabia que você foi chamado para ser reis e sacerdotes? Você sabia que, como rei, você tem autoridade em tuas palavras? Você sabia que, como sacerdote, você tem o dom da vida, o dom de abençoar? Porque a fé, ela chama à existência as coisas que não existiam. Olha o Senhor Jesus falando ali em João 15, a partir do verso 7. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que quiser que vos será feito. Olha a grandiosidade dessa palavra, dessa promessa. Quem está prometendo essa promessa? O Todo-Poderoso, aquele que não falha, aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que ele disse, se alguém crê, ele realiza. Essa palavra aqui, que o próprio Jesus disse em Apocalipse 5, verso 10, que nós somos chamados para ser rei. Como rei, você pode determinar, porque o Senhor Jesus, que foi o primeiro dos reis, ele amaldiçoou aquela árvore, por ele ser rei, o céu obrigatoriamente teria que obedecê-lo, cumprir. Não porque alguém obriga o céu ama fazer a coisa certa, porque a palavra foi dita por um rei. Quando uma pessoa está em Cristo, entende a fé, entende a palavra, ela também é rei. Por isso o Senhor Jesus é rei dos reis. Você não sabia, mas é impossível surgir enfermidades, opressões, o que mais? Desgraças, acidentes ou qualquer outra coisa de caráter ruim, contrário à vida, sem que antes fosse semeada uma semente. E essa semente, ela cresceu, se tornou uma árvore. E a realidade que muitas pessoas estão vivendo é proveniente da colheita dessa semente, dessa árvore. Você, ao entender e se posicionar em Cristo, você vai ordenar. E esses males, ou essa árvore, que produzia essas desgraças, enfermidades, escassez, irá também morrer desde as suas raízes. Se disserdes a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim se fará, desde que a pessoa creia. Essa palavra que Jesus falou foi que, num dia anterior, o Senhor Jesus, estava andando com o seu discípulo, quando de repente o Senhor Jesus encontrou uma árvore. E o Senhor Jesus, se dirigiu àquela árvore esperando que ela teria fruto. E quando o Senhor Jesus chegou lá, descobriu que ela não tinha fruto. Então o Senhor Jesus amaldiçoou aquela árvore. No dia seguinte, os discípulos, ao retornar àquele mesmo lugar, perceberam e admiraram. E disse: Mestre, olha a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela morreu. Foi ali que Jesus disse, olha, tudo é possível aos que creem. Em meu nome, se disser a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. O Senhor Jesus se apresenta como uma luz que chegou em um momento em que as pessoas estavam em trevas. Elas não tinham saída, não tinham escape. Elas estavam morrendo. Elas estavam esperando a morte, por isso essa expressão estava na sombra da morte. E o Senhor Jesus, chegou como a luz. O Senhor Jesus, ele disse que nós somos a luz do mundo, apontando para ele próprio.
É Mateus capítulo 5 e o verso 14. Na continuação, o Senhor Jesus disse que nós também somos o sal da terra. Por que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Ele disse porque um profeta chamado Eliseu, lá em Reis 2, você vai encontrar lá. Ele chegou em uma terra que a terra estava seca, a terra estava morta, a água era amarga, e ele jogou sal na água, na fonte também. E a água que era amarga ficou doce, e a terra que era seca se tornou uma terra fértil. Como sacerdotes, você tem a unção da prosperidade, da vitalidade, da fertilidade. É impossível uma pessoa estar em Cristo, entendendo pela fé, e ela não ser, porque a lei do Espírito de vida nos libertou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Não tem jeito. Não tem como separar as duas coisas. Essa passagem que eu acabei de citar está em Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a lei do Espírito, naturalmente, essa é a lei do Espírito, te livrou ou te livrará da lei do pecado e da morte. Ou seja, quem está em Cristo não peca, porque o pecado é que era a causa da esterilidade, era a causa da infertilidade, porque todos que pecam pertencem ao diabo. Primeira carta de João, capítulo 3 e verso 8. Quando uma pessoa entende a fé, entende a obra de Cristo e se assume, uma das coisas que acontece imediato é que ela deixa de ser pecador. Como pecador, ela vai direto para o reino de Deus. Agora, ela entendendo, ela vai exercer essa autoridade. A lei do Espírito vos libertou, vos livrou da lei do pecado. Você não tem como pecador. Como pecador, você era servo do diabo, pertencente ao diabo. Como servo do diabo, o diabo tinha direitos legais de fazer o que ele queria. E mesmo Deus amando a pessoa, Deus não poderia intervir, porque Deus não quebra regra. Porém, quando uma pessoa está em Cristo, a lei do pecado foi tirada. Agora ela é santa. Como? Agora, como ela é santa, ou seja, ela não tem culpa, ela não tem dívida, ela não deve nada a Satanás. Então agora não tem legalidade para o diabo cobrar. Se você entender isto e se firmar na fé, a tua vida muda, não tem jeito de mudar. Agora, não tem jeito de não mudar. Agora vamos entender, estou aqui com o Salmo 105 aberto, nós vamos ler também Colossenses e vamos ler também Tiago 2. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte, um dos maiores erros das pessoas, estou falando mesmo das pessoas que estão nas igrejas, que creem em Cristo, é que elas não entenderam que a fé é uma confiança na obra da cruz, uma confiança no que Deus disse, uma confiança em Cristo. Não são poucas pessoas, se for orar para o monte sair, Senhor, tira esse monte do lugar, Senhor, faça isso. Obviamente ninguém vai orar literalmente mandando uma serra ao monte sair, mas é apenas uma figura. Mas quando elas oram para o mal sair delas, Senhor, venha tirar essa doença que está em mim. Senhor, venha tirar essa miséria, essa porta fechada que está em mim. É assim que elas oram. Isso é sinônimo que elas não entenderam a fé. Por isso, quem não entendeu a fé, para os que não entendem a fé, julgam como arrogância, como orgulho, os que entendem a fé. Mas isso é fé. Fé é olhar para a palavra
e acreditar na palavra e se assumir na palavra. Olha o Senhor Jesus falando. Eis aí, vos dei poder para você, para os que crerem. Na verdade, o poder foi dirigido a todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todas as promessas, o poder, a oportunidade é para todos. Agora, em João 3:16, onde eu acabei de citar, você vê muito claro. A condição para que alguém não pereça é que tenha fé, é que creia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê. A palavra, os benefícios foram dirigidos a todos. Mas só usufruirão aqueles que se assumem, aqueles que crêem. Caso contrário, Jesus tinha falhado, porque ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, já enviou, não vai enviar, já enviou, para que as pessoas não perecessem. Olha as pessoas perecendo. Isto porque a condição para que uma pessoa não pereça é que ela se assuma. Voltando para Lucas, capítulo 10, o verso 19, aonde eu citei. Eis aí vos dei poder para pisar a serpente. Observe que em nenhum momento Jesus, nessa palavra ou em qualquer outra, diz assim, olha filhinho, se você acreditar em mim, fique tranquilo, viu? Que quando a serpente vir, eu destruo a serpente. Fica tranquilo que quando os escorpiões virem, eu vou destruir os escorpiões. Não, em nenhum lugar. Mas é assim que as pessoas creem, pensam. Elas pensam que isso é fé. Por isso, o céu não agirá, porque o céu só agirá se a pessoa tiver fé. E fé é se assumir. Mas tudo muda porque Jesus, que foi o exemplo, ele disse à árvore, seque, você enganou, o seu propósito é dar fruto, você não deu fruto. Quando ele esteve no barco que estava para ir a pique, para afundar, foi assim que ele disse, acalma-te vento, aquieta-te mar. Ele foi o nosso modelo, ele foi o nosso exemplo. Eu já quero pedir que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Depois de se inscrever, clique naquele sininho e depois de clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Compartilhe também os nossos vídeos e não se esqueça de deixar seu comentário. E eu agradeço a cada um de vocês que tem deixado seu comentário, que já são inscritos em nosso canal. Você que está conosco desde o começo do canal, muito obrigado. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal.